Olá! Hoje a gente vai explorar uma daquelas ideias da física que são simplesmente fascinantes. E tudo começa com uma pergunta. Uma pergunta que parece super simples, mas que, na verdade, tem o poder de mudar completamente o jeito que a gente enxerga o universo. Então a pergunta é essa. Pensa um pouco. Nesse exato momento, a gente está se movendo ou está parado? Parece uma pergunta com resposta óbvia, né? Mas a física mostra que a história é um pouco mais complexa. Pois é, a resposta que a física dá para essa pergunta é: depende. E antes que alguém ache que isso é fugir da pergunta, na verdade essa é a resposta mais exata possível. A grande questão é: depende do que exatamente? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Ok, então, para a gente conseguir descrever qualquer tipo de movimento, o primeiro passo é simplificar as coisas. A gente precisa decidir como vamos olhar para o objeto que está se movendo. Será que a gente trata ele como um simples pontinho ou como algo que tem tamanho, que tem dimensões? É que para focar no que realmente importa, a física adora usar modelos. Não é que o mundo real seja simples, de jeito nenhum, mas quando a gente simplifica a nossa análise, a gente consegue entender o que está acontecendo de um jeito muito, mas muito mais claro. E é aqui que entra a primeira grande diferença que a gente precisa entender. Um objeto pode ser visto como um ponto material, sabe? Isso acontece quando o tamanho dele não faz a menor diferença para o que a gente está estudando. Ou ele pode ser um corpo extenso, que é quando o tamanho e a forma dele são super importantes. A diferença entre um e outro é basicamente uma questão de escala. Olha só esse exemplo, ele é perfeito para entender isso. Pensa num ônibus fazendo uma viagem bem longa. Para o mapa, o tamanho do ônibus não importa nada, ele é só um pontinho se movendo na estrada. Mas e na hora de estacionar esse mesmo ônibus numa vaga apertada? Aí o tamanho dele importa, e muito. Nesse caso, ele se torna um corpo extenso. Viu como depende do contexto? Beleza? Então a gente já simplificou o nosso objeto. Qual é o próximo passo? Bom, agora a gente precisa dizer onde ele está. Só que, para dizer onde qualquer coisa está, a gente precisa de um ponto de partida, né? Um ponto de referência, o que na física a gente chama de referencial. E é aqui que a gente encontra um desafio gigantesco, porque se o universo é tudo que existe, se ele é ilimitado, então não existe um mapa universal com um ponto zero fixo. Não tem um centro do universo que a gente possa usar como referência para medir tudo. E agora? A solução que a física encontrou para isso é o tal do referencial. A ideia é genial de tão simples. Já que não existe um ponto de referência absoluto que sirva para todo mundo em todo lugar, a gente simplesmente escolhe um. A gente define um ponto para basear todas as nossas observações. E a palavra mais importante aqui é arbitrariamente. Isso quer dizer que não existe um referencial certo ou errado. A escolha é totalmente livre. Só que, a partir do momento em que a gente escolhe um, pronto, todas as nossas descrições de movimento, de posição, tudo passa a ser relativo àquele ponto de vista que a gente escolheu. Perfeito. Então vamos recapitular? A gente já tem nosso objeto simplificado e já definiu um referencial. Agora sim, a gente pode começar a mapear o movimento de verdade. E para isso, vamos definir o que é trajetória e o que é posição. Trajetória é basicamente o caminho que o objeto faz. É o rastro que ele deixa para trás. Sabe quando um avião passa lá no alto e deixa aquela linha de fumaça branca no céu? Aquilo é a visualização perfeita da trajetória do avião. E para a gente conseguir localizar um objeto nessa trajetória, a gente segue uma receitinha de 3 passos bem lógicos. Primeiro, a gente estabelece qual é o caminho. Segundo, a gente escolhe um ponto nesse caminho para ser o nosso marco zero, a origem de tudo. E terceiro, a gente dá uma direção para esse caminho, definindo o que vai ser o lado positivo e o que vai ser o negativo. Fazendo isso, a gente chega no conceito de posição, que na física às vezes é chamado de espaço e representado pela letra S. Pensa na posição como se fosse um endereço numérico do objeto naquela trajetória. É um número que diz exatamente onde ele está, sempre medido a partir daquele ponto zero que a gente escolheu. Pronto. Agora a gente tem todas as ferramentas na mão. O conceito de ponto material, o de referencial e o de posição. Com tudo isso, a gente pode finalmente juntar as peças e voltar para responder aquela pergunta lá do comecinho. Então vamos imaginar uma cena super comum do dia a dia. Uma pessoa está esperando no ponto de ônibus. Um ônibus se aproxima e dentro dele tem um passageiro, sentadinho, tranquilo. A pergunta agora é para essa situação específica. Mas é a mesma pergunta do início. Aquele passageiro sentado dentro do ônibus, ele está em repouso ou está em movimento? E aqui vem a grande virada. A resposta é: depende do referencial. Se a gente escolher o próprio ônibus como referencial, o passageiro está parado. Ele está em repouso. Agora, se o nosso referencial for a pessoa no ponto de ônibus,
Ah, aí o passageiro está se movendo junto com o ônibus. Ele está em movimento. O mesmíssimo princípio vale para um trem, por exemplo. Para alguém que está parado na plataforma, o passageiro lá dentro está passando em alta velocidade. Mas para outra pessoa sentada bem do lado dele, no mesmo trem, ele está completamente parado. As duas visões estão corretas. Então, a grande conclusão de tudo isso é que movimento e repouso não são coisas absolutas. Não dá para dizer que algo está em movimento e ponto final. São conceitos relativos. Tudo depende do ponto de vista, ou seja, do referencial que a gente escolhe para observar. E o mais legal é que essa ideia vale para tudo. Funciona para um movimento em uma dimensão só, tipo uma maçã caindo em linha reta. Funciona em duas dimensões, como a Terra girando em torno do Sol. E, claro, funciona no nosso mundo tridimensional de todo dia. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, uma pergunta bem profunda. Se o movimento depende do observador, será que as leis da física também dependem? Será que as regras do universo mudam dependendo de quem está olhando? Essa é uma questão que, olha, revolucionou a ciência. Mas isso já é assunto para uma outra conversa.